Graça e paz, amém? Feliz Dia dos Pais a todos, menos os pais de Pet e a Camilete. Corta essa parte aí, senão vai derrubar o vídeo lá do YouTube. Amém. Vamos orar. Deus, nós te damos graças pela tua palavra, pelo momento de louvor que tivemos aqui. Possamos meditar na Escritura e o nosso coração mergulhar nela, Senhor, a fim de ser absorvido por todos os valores, princípios do Evangelho, pela presença de Deus e ser transformado num coração igual ao teu, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças e oramos. Amém, irmãos. Hoje, Dia dos Pais, gostaria de trazer aqui uma mensagem sobre a paternidade também, aproveitando aqui o momento. Está ficando difícil para mim, porque o pastor Levi tem pregado em 30 minutos, eu não tenho conseguido fazer isso, essa proeza aí que ele faz. Mas eu vou tentar, amém? Se eu não conseguir, põe na conta do amor, tenha paciência comigo, e vamos juntos meditar aqui na Escritura. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 6. Gostaria de compartilhar aqui a respeito da vida de um homem, de um dos patriarcas do Velho Testamento. Gênesis 6. Nós vamos meditar sobre a vida de Noé. Incrível que pareça, né? No Dia das Mães, caiu aí na minha vez de compartilhei uma palavra aqui a respeito da sabedoria das mães, e como prometido lá naquele dia, eu quero falar sobre os pais agora, né? Sobre essa incrível incumbência que Deus deixou para nós homens, que é refletir a paternidade de Deus, uma incumbência que tem um forte impacto na vida de todas as pessoas que estão ao redor desse pai. O impacto que talvez alguns de nós não desconhecemos ou não temos a dimensão disso, né? Do quanto o nosso papel reflete e muito na visão dos nossos filhos em relação a Deus. Impactos profundos na construção emocional, espiritual, na construção da alma, do caráter, nas emoções dos nossos pequenos. Esse impacto ele não reflete somente na vida dos nossos filhos, mas ele exerce um papel fundamental sobre todos que estão à nossa volta, na sociedade inclusive. É interessante, né? Como os pequenos eles buscam essa figura paterna nos outros, seja no pai, seja numa mãe, seja numa figura que ela admira, né? A Ariel, por exemplo, tem o Bruno como uma referência. Ela ama o Bruno. Acho que ela ama mais o Bruno que ele. Fez um presente para ele hoje, Dia dos Pais, olha só. Mas é admirável isso. É admirável, e eu me orgulho muito, né, do Bruno ser essa pessoa no qual ela enxerga uma figura paterna. Porque o nosso papel é sermos homens íntegros, justos, não somente para os nossos filhos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós estamos falando de paternidade, não estamos falando sempre de exercer um impacto somente na vida dos nossos filhos, mas eu me preocupo com a minha conduta, com o meu papel, com a minha figura na vida daqueles que estão ao meu redor, de ser um canal, de ser um exemplo, de ser uma figura a ser respeitada e admirada pelos filhos dos meus irmãos também. Então esse impacto ele reflete, é um papel fundamental, e a nossa sociedade carece de homens que exerçam esse impacto e esse papel, que exerçam uma masculinidade e uma paternidade bíblica. E a experiência que nós temos tido no mundo hoje, onde há um mundo confuso, há um mundo complexo, um mundo sem identidade, um mundo cada vez mais quer destruir a figura masculina,
quer destruir a figura paterna, essa figura do pai que é frequentemente questionada, é amplamente negligenciada e em alguns casos é até mesmo mal compreendida. É fundamental para nós, como homens cristãos, exercermos esse papel. E esses questionamentos, essa negligência que hoje o mundo exige, impõe sobre o papel masculino, muitas vezes vem de frustrações com os homens, frustrações com figuras paternas. Hoje é comum, né, as pessoas às vezes negligenciar tanto essa figura paterna que eles acabam exaltando o papel da mãe. Não que a mãe ela não seja importante, claro que nós falamos sobre isso aqui, mas muitas vezes ela negligencia tanto o papel masculino que eleva o papel da mãe ao do pai. É comum a gente ouvir hoje, por exemplo, eu admiro a minha mãe, né? Que é a tentativa de colocar o artigo do pai em cima da figura materna. E aqui nessa manhã, eu gostaria de usar a vida de Noé como um exemplo e tentar explorar o que significa ser um pai à luz da Escritura, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, e tentar trazer aqui também alguns exemplos que às vezes nós encontramos até mesmo na cultura pop sobre paternidade. Eu quero usar 2 filmes aqui que nós assistimos, né, para falar um pouco também sobre esse papel e alinhar com aquilo que está encontrado aqui na vida de Noé. Então aqui em Gênesis capítulo 6 a gente tem a história de Noé, a partir, aliás, do capítulo 6, né? Esse patriarca da antiga aliança, conhecido principalmente pela sua fé em construir uma arca. Ele vai nos trazer aqui algumas lições sobre como ser um pai segundo o coração de Deus. E por que eu escolho a vida de Noé? Porque Noé, me parece, né, a Escritura dá esse indício, que ele é um homem comum, assim como eu e você. Um homem cheio de falhas, um homem que inclusive vai errar, se embebedando ali, mais para frente nos capítulos vai dizer isso, se embebedando e ficando nu, o famoso porre, né? Mas é um homem que anda com Deus, é um homem temente, íntegro, um homem justo. Os primeiros versos aí do capítulo 6 vai dizer isso. Um homem que é falho, um homem que é comum, mas que ao mesmo tempo é um homem justo. É um homem que entre os seus contemporâneos, a Escritura vai testificar que ele é o mais íntegro de todos. E apesar das suas fraquezas, apesar das suas debilidades, das suas falhas, é um homem que anda com Deus. Verso 9 diz isso, abre aí comigo no verso 9. Diz assim o texto: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Isso é muito profundo, irmãos, muito impactante ler algo nesse nível na vida de um homem. Um homem que é falho, um homem que erra, um homem que peca, mas que a Escritura testifica que ele era a única pessoa íntegra no seu tempo. Um homem que é justo, um homem que anda com Deus. Isso nos fala que, independentemente das fraquezas e das falhas que nós temos, e nós temos muito, né, mulheres? Mulheres vão concordar comigo, né? Não é um ponto aí com elas agora. Mas é um homem que é íntegro, é um homem que anda com Deus. E a vida de Noé nos fala muito hoje, porque a vida de Noé, com certeza, ela é um parâmetro para nós de como ser um reflexo da paternidade cristã, de como essa paternidade deve ser vivida e exercida, mesmo nos tempos desafiadores como nós temos hoje. Inclusive, um dos pontos que Jesus fala da sua volta é que os dias que antecederiam a sua volta seriam dias como os dias de Noé. Então, Noé, para nós, além de ser uma inspiração, ele é um alerta também.
Porque se os dias da volta de Jesus será como os dias de Noé, a nossa vida como cristão precisa ser semelhante à vida de Noé, para que a gente não seja pego naquele grande dia desapercebido. Então a vida de Noé é uma vida inspiradora. E o primeiro ponto que eu quero destacar de um pai cristão, de uma paternidade bíblica que reflete o caráter de Deus, é justamente esse ponto da integridade, da justiça, que é o primeiro ponto que a Escritura dá do testemunho de Noé, da sua integridade. E é o primeiro ponto, talvez o mais importante passo para que qualquer pai se torne um pai bíblico, se torne um pai que reflete o caráter de Deus. Ser alguém justo, ser alguém íntegro e principalmente ser alguém que anda com Deus, alguém que está andando com Deus. Porque a paternidade cristã só começa com uma vida devota, uma vida obediente, uma vida submissa, uma vida cheia do temor de Deus, uma vida cristã que reflete os princípios da verdade da palavra de Deus. Foi falado algumas semanas atrás aqui sobre esse estilo de vida, quando o pastor Levi falou sobre a nossa nova condição em Cristo. Você não assistiu essa palavra ainda? Vai lá assistir lá no YouTube, onde ele aponta, ele aborda como a vida cristã deve ser vivida e exercida. E o que muitos homens do nosso tempo ainda não descobriram é que a paternidade cristã não é sobre sustentar filhos. A paternidade cristã não é apenas disciplinar os filhos, mas antes de tudo é se tornar um reflexo da glória de Deus. É se tornar alguém que reflete a justiça, a integridade e o temor a Deus, através de uma vida de relacionamento com Deus. Portanto, a paternidade não é sobre nós apenas sustentar, apenas dar coisas, apenas disciplinar os nossos filhos, apenas ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Mas a paternidade significa que os nossos filhos, olhando para nós, tem razão de acreditar nas Escrituras. Será que se os nossos filhos olhar para a nossa vida como homens e como pais, continuarão tendo razões para continuar crendo no Evangelho? A resposta dessa pergunta revela muito sobre o nosso caráter e a nossa integridade como pais. Porque é justamente isso que João vai dizer, que aquele que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João capítulo 2, verso 6. Esse é o testemunho que nós vemos na vida de Noé. Que Noé não era perfeito, Noé não era alguém isento de falhas, isento de pecados, mas a sua vida de obediência marca a sua integridade e impacta a sua família. Inclusive a Escritura não deixa isso claro, mas é bem provável que essa vida de obediência a Deus de Noé prepara os seus filhos para enfrentar depois um mundo que vai estar em ruínas, um mundo que vai estar quebrado pela inundação, pelo dilúvio. Infelizmente, muitos de nós homens e os homens dessa geração não possuem um bom testemunho. Não é difícil nós encontrarmos inúmeros maus testemunhos de homens, inclusive cristãos, que não são íntegros, que dizem caminhar com Deus, mas a vida não reflete isso, os frutos não demonstram isso. E aí o que acontece com esses pais é que eles acabam delegando todo o ensino da Escritura a outros, à igreja, às mães, aos influencers, aos ídolos pop, à cultura que está manchada pela cultura woke. Mas não é assim na vida de Noé. A gente percebe
uma vida obediente, uma vida de integridade, uma vida que anda com Deus, uma paternidade que testemunha o caráter de Deus aos seus filhos. E essa é a primeira característica para um pai cristão, para um pai que quer andar segundo a paternidade bíblica. Isso nos leva ao segundo ponto, que está aqui no verso 14, se você quiser abrir comigo. Verso 14 diz: Deus dizendo para Noé: construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Verso 18: com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Verso 21: cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Meus irmãos, quem anda com Deus, um pai que anda com Deus, um pai que é íntegro e justo e que está andando com Deus, a segunda característica dessa paternidade é aceitar submeter-se às loucuras de Deus. Além de expressar o caráter de Deus, só um pai cristão que anda com Deus é capaz de submeter a tamanha loucura que é descrita aqui. Deus fala para Noé: construa uma arca, porque vai chover e vai inundar a terra. Nela você vai colocar os seus filhos, sua esposa, a mulher de seus filhos. Prepara alimento para sustentá-los durante esse tempo. Só que nunca havia chovido. Olha que doideira. Mas somente um pai cristão que está andando com Deus consegue aceitar uma loucura dessa. Porque dentro do homem foi colocado um DNA, o DNA de aventura. John Eldredge, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele vai citar no livro Coração Selvagem. Vocês homens, por favor, leiam esse livro, é um livro muito bom. Ele vai citar nesse livro que todo homem, Deus colocou em todo homem uma aventura para viver, uma donzela para salvar e uma guerra para lutar. Todo homem tem isso dentro dele. Ele quer viver uma grande aventura, ele quer salvar uma donzela e ele quer uma guerra para lutar, algo que faça sentido pelo qual ele quer morrer. Então, somente um homem que anda com Deus pode aceitar uma aventura dessa, uma loucura dessa. Noé recebe uma missão que, aos olhos humanos, é quase impossível. Construir uma arca sozinho, para salvar a sua família e todos os animais da terra, de um dilúvio, do qual nunca choveu. Uma tarefa grandiosa, monumental, que aponta para a pressão e o desafio que nós hoje, como homens, temos também, ao enfrentar, buscar proteger, prover, defender as nossas famílias. Hoje, como homens, qualquer voz que se levanta para ir contra uma cultura, para ir contra valores que agridem a palavra de Deus, você já sofre uma enorme pressão. Um mundo que frequentemente está indo contra os valores judaicos cristãos. E somente um homem que anda com Deus pode aceitar tamanho desafio de ser uma luz no meio da escuridão, no mundo que nós estamos enfrentando. Mas é justamente esses que estão andando com Deus que têm a capacidade de seguir em frente, de fazer o que ninguém faz, de abraçar algo, mesmo quando as circunstâncias contrárias apresentam todas as possibilidades para retroceder. Então, a segunda característica de um homem paterno que exerce a paternidade bíblica é essa possibilidade de não desistir, de seguir em frente, mesmo quando tudo está indo ao contrário, de ser resiliente ao ponto de não ligar para as vozes contrárias, para o que o mundo diz, para o que as pessoas dizem. É essa paternidade que ensina aos nossos filhos o que é viver de fé.
Porque viver de fé é não viver pelo que se vê, pelo que se enxerga, pelo que as pessoas falam, pelas aparências, pelas circunstâncias. Viver de fé é transcender tudo isso, ainda que seja loucura, mas é crer no que Deus diz, é submeter-se ao que Deus fala, é seguir em frente, mesmo que tudo está dizendo para desistirmos. E aí aqui eu trago uma referência da cultura pop, de um filme, se você não assistiu, vai ter spoiler, Ford vs Ferrari. Já assistiu esse filme? Quem já assistiu? Bom, né? O filme revela o desafio, né, que o pai tem de ir contra as circunstâncias e o tempo para se dedicar ao talento que Deus deu a ele. O filme captura de forma muito melódica, assim, não é melódica a palavra, mas uma arte tão bonita, essas tensões da paternidade. Porque como que você ensina o seu filho segurança e prudência correndo a 300 km por hora no carro? Como que você desafia o seu filho a ser prudente correndo a 300 km por hora? Como você cria o seu filho sem ser excessivamente seguro, em correr riscos comedidos? Como que você protege o seu filho sem ser super protetor? Como que você modela a ambição dele, a assumir riscos, sem se colocar num estágio de morte? E o filme traz isso de maneira subjetiva, que só é possível assumir tais riscos quando se tem um compromisso firme e sóbrio de administrar o dom que Deus te deu. Só uma paternidade bíblica que assume as loucuras de Deus pode fazer isso. Porque os talentos, o que Deus fala ao nosso coração como homens, às vezes não precisa ser compreendido pelos outros. Tem que ser apenas submetido ao nosso coração a exercer o nosso papel que Deus nos desafiou a exercer. Aceitar essas loucuras de que Deus às vezes nos propõe. Assim como Noé. Noé teve que confiar em Deus. Confiar no que o que Deus disse era verdade. Aceitar essa loucura de construir uma arca para abrigar a sua família e abrigar todos os animais da terra de um dilúvio, de uma destruição que viria. Ele resolve seguir as instruções de Deus de forma detalhada, talvez sem saber como fazer, sem ter a experiência, porque nunca se houve história de construção de arca antes. Mas Noé resolve crer que Deus vai cuidar deles depois do dilúvio. Mesmo quando o mundo ao redor estava todo corrompido, destruído, o próprio Jesus vai dizer que nos tempos de Noé as pessoas se casavam e davam-se casamento, então está todo mundo feliz, está todo mundo vivendo a vida. Noé resolve ir contra isso para crer no que Deus falou. Então, mesmo com as suas falhas, a fragilidade de Noé não é se entregar às falhas, mas é se entregar em submissão, mesmo que incapaz, ao mandato de Deus, à dependência de Deus. E meus irmãos, homens, me escutem nessa manhã. A nossa fragilidade como pais não deve nos fazer encolher de medo. A nossa fragilidade como pais deve ser submetida à vontade, às loucuras do que Deus nos propõe a fazer e realizar. É um desafio enorme para nós cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da esposa, e contra todos os valores contrários a esse mundo. Mas me escute nessa manhã, vai valer a pena. Nós seremos salvos do dilúvio que virá sobre a terra. E a nossa vida, ao aceitar esses desafios de Deus, encoraja os nossos filhos e até mesmo a nossa esposa a viver com mais intensidade. Se você observar no filme Ford vs Ferrari, a gente vê essa característica.
Porque no filme o pai morre. Só que a morte do pai não mata emocionalmente o filho. Pelo contrário, se torna esse homem que é inspirado até hoje como uma das melhores fábricas de automóveis da Terra. E isso já nos leva ao terceiro ponto. Que o pai cristão, o pai que exerce uma paternidade bíblica, ele enfrenta o medo. Como diz, né? Vai com medo mesmo. Porque a coragem não é a ausência do medo, mas é a persistência apesar dele. Olha o que diz o versos 1 do capítulo 7 de Gênesis. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Agora imagine comigo aqui a cena. Nunca choveu na terra. Você passa, diz aí os historiadores, né, os teólogos, que Noé passou mais ou menos 100 anos construindo a arca. Nunca choveu na terra, 100 anos construindo uma arca, e agora você é desafiado a entrar no que você construiu, confiando que vai chover. Você espera 100 anos para algo acontecer. Como eu e você reagiríamos nessa cultura do ontem? A gente quer tudo para ontem, né? Inclusive os azuizinhos da resposta no WhatsApp. Se não apareceu lá, pronto, morre de ansiedade. Ó, Patrícia, ó. Mas eu também não. Então imagine comigo essa cena. Quando Deus ordena a Noé que entre na arca com a sua família, Noé está mais do que entrando na arca. Ele está fazendo como Pedro. Ele está confiando na palavra e andando sobre as águas. Está enfrentando o medo do desconhecido. Ele confia que Deus vai guardar a sua casa, vai ser o seu escudo e vai direcionar ele após a destruição da terra. Noé talvez enfrenta um escárnio das pessoas ao seu redor. Talvez enfrenta, né, a desconfiança da esposa, porque a esposa é assim, né, desconfiada, né? Enfrenta a desconfiança dos filhos, dos amigos. O que você está fazendo, Noé? Construindo essa arca. Vai entrar na arca agora. Mas é exatamente isso que significa andar por fé. Escolher alguns caminhos hoje em dia para nós como homens pode ser assustador, especialmente nos tempos de incerteza em que a gente vive. Mas um dos pontos do homem ser o cabeça do lar, aí desculpe as feminazes, né? Um dos pontos do homem ser o cabeça é porque ele tem dentro dele essa capacidade de se arriscar mais. Por isso que o homem vive menos. Tem essa capacidade de enfrentar o medo. E é uma característica diferente apenas das mulheres. Isso não diminui o papel da mulher, nem exalta o papel do homem. É apenas uma característica diferente da personalidade. Isso é revelado até mesmo na forma como nós tratamos os nossos filhos, né? Então a criança está correndo aqui na igreja aqui, a criança cai. O que a mãe faz? Coitadinho, vem cá meu filhinho, tesouro da mamãe. E o pai? Levanta aí, mulher. Então a mãe lá atrás, para si. O pai ele já joga para o mundo. Porque o homem é aquele que instiga esse DNA de aventura. Ele é mais dado a isso. Ele é mais dado ao risco. Ele vai além do medo. Eu tenho uns episódios na minha vida mesmo que a gente enfrentou, que a Laiana, quando a gente foi sair da igreja lá, né, eu falava para ela, cheio de temor, cheio de trauma, cheio de angústia no coração, daí eu acho que melhor a gente sair mesmo. E ela ficava naquela insegurança. Ah, mas e se?
Aquela coisa, né? Só aqui tem as palavras da vida eterna. E aí chegou um ponto que falei, não tem mais. Falei, então faz o que você achar melhor. E em duas transferências de trabalho também foi a mesma coisa. De eu sair de um trabalho, pedir demissão de um trabalho para entrar no outro, depois pedir desse para entrar em outro. Mesma coisa. Cheio daquele temor, daquela insegurança, de talvez não dar certo, de faltar um recurso em casa, de não dar certo no trabalho, de pedir demissão de algo que já está estável. E nós homens já somos dados mais ao risco, né? Nossa, se der certo a gente vê outro jeito de resolver a vida. Porque o homem já é mais dado a enfrentar o medo. Essa é a paternidade bíblica, é isso que inspira os nossos filhos a viver de forma relevante também. E eu trago aqui um outro exemplo também sobre isso, de um outro filme, Um Lugar Silencioso. Filme de terror. Se você assistiu, tem uma pergunta profundamente existencial nesse filme. Quem nós somos se não podemos proteger os nossos filhos? Uma pergunta existencial do autor do filme. Mas o filme ele trata muito bem o papel da paternidade. Porque mesmo em meio ao terror, a perseguição que está acontecendo ali no filme, a família ali, eles resistem a todo medo em oração. Eles resistem ali a todo medo, principalmente puxado pela figura paterna, em esperança de encontrar um lugar seguro. E apesar de toda a família estar aterrorizada, o pai é quem puxa ali a coragem de enfrentar o medo e de não permitir que o medo controle as suas vidas. É ele quem passa ali os princípios de amor, de perdão. É ele ali que manifesta esse amor, essa dedicação para lutar contra o mal. E por fim, é ele, estou falando do primeiro filme, né, porque tem vários, mas é por fim, no primeiro filme ali, é o pai quem se sacrifica pela família, apesar do medo. Então nós, da mesma forma, precisamos ser esses tipos de pais, porque é isso que mostra, que exerce a paternidade bíblica, que revela o caráter de Deus, a capacidade de seguir em frente, confiando que Deus vai cuidar da família, mesmo em meio ao terror, a capacidade de até mesmo se sacrificar. E isso estou falando até mesmo num nível de morte física, confiando que Deus vai cuidar da família. Então você que é pai, você que tem enfrentado desafios, escute a palavra do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. O segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Paternidade bíblica, meus irmãos, é aquela que subjuga o medo, que vai com medo mesmo, e oferece coragem a todos que estão ao seu redor, quando ninguém mais tem. E por fim, o pai cristão, o pai que exerce a paternidade bíblica, é aquele que chega ao fim com a mãe e com os filhos. Verso 15 do capítulo 8, por favor. Gênesis 8, capítulo 8, verso 15. Aliás, verso 16. Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Verso 18. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. O pai bíblico, meus irmãos, é aquele que chega até o fim da vida com a sua mulher e com seus filhos. E falar sobre esse tema aqui, eu falo com ressalvas, também pisando em terreno arenoso,
porque eu sei das inúmeras situações que levam os casais a se separarem. E compreendo essas razões. E a minha intenção aqui nessa manhã não é colocar um peso maior ainda do que já existe, é claro. Porque eu mesmo sou fruto de um relacionamento quebrado. E eu sei que a igreja, por muitos anos, ela não soube tratar muito bem esse tema da separação, colocando ali uma pressão abusiva sobre relacionamentos para permanecerem juntos, quando esses relacionamentos, na verdade, eram relacionamentos abusivos, agressivos, emocionalmente doentios, com agressão até física. Agora, por outro lado, nós não podemos negligenciar que, por parte de nós, homens, há uma responsabilidade maior de manter, de construir, de chegar ao fim da vida com as mulheres e os filhos que Deus nos deu. Então, levando aqui em conta todos os pontos anteriores que nós comentamos, quando um pai reflete o caráter de Deus, quando um pai ouve e obedece às direções de Deus, mesmo aquelas que são parentes doideiros de Deus, quando um pai enfrenta o medo do desconhecido, o medo da insegurança, o medo das acusações, dos escárnios, esse pai é um pai que tem resiliência de ir até o fim com tudo, de levar a sua esposa e seus filhos ao cumprimento de toda a promessa de Deus. Ninguém mandou você nascer homem, meu filho. Deus nos deu uma responsabilidade. E a única coisa que eu creio, isso é uma heresia minha, né? Particular minha, que Deus vai nos cobrar quando a gente estiver diante dele, é a nossa casa. Onde estão seus filhos? Onde está a sua esposa? Noé não só entrou na arca com a sua esposa e seus filhos. Noé saiu dela. Noé não só preservou a sua linhagem. Noé manteve o relacionamento familiar. Saiu de lá com todos para povoar a terra novamente. E é de comum acordo, né, entre os teólogos que a arca é um arquétipo da igreja de Cristo. A arca é um arquétipo onde Cristo agrega o seu povo para a salvação. Então nós, pais, somos os responsáveis de conduzir os nossos filhos e as nossas mulheres para a arca. É responsabilidade nossa de conduzi-los a entrar nessa arca e sair de lá com segurança. Porque a arca hoje, representada pela igreja, é um arquétipo da arca que está navegando por esse mundo que um dia vai afundar, meus irmãos, com a volta do nosso Senhor. Então somos nós que damos a direção espiritual para a nossa casa. Somos nós que demonstramos para o lar como se relacionar. Somos nós, homens, que demonstramos como tratar as mulheres com dignidade, com honra. Somos nós que demonstramos o que significa amor. Então eu sei que é de senso comum dizer que amor igual só de mãe. Mas isso é uma barreira que nós, homens, temos que romper. Porque o amor deveria ser do pai também. Conhecer a Deus, nossos filhos deveriam conhecer o amor de Deus através do amor que nós expressamos dentro de casa. Nossos filhos deveriam conhecer o temor a Deus pela maneira como nós andamos com Deus. Nossos filhos deveriam amar a comunidade da maneira como nós ensinamos eles a viver em comunidade dentro de casa. É isso que Noé faz. Ao levar os seus filhos para dentro da arca, a sua esposa para dentro da arca e sair de lá com eles. Ele demonstra essa harmonia comunitária. Ele demonstra esse amor, o engajamento de trabalhar em comunidade. E isso é fundamental para nós, como foi para eles. Para manter a unidade, a esperança e a fé em tempos de crise.
Então, quando a crise bate lá na nossa porta, na nossa casa, qual é a nossa postura como homens? Não se engane. O amor pela esposa é o reflexo de uma paternidade saudável e bíblica. Aliás, Paul Walsh vai dizer que se nós queremos conhecer um homem de Deus, deveríamos perguntar para sua esposa como ele a trata. A modernidade transformou a paternidade em apenas uma experiência, dizendo para nós que os pais têm que ser amigão do filho, amigão da filha, não exercer autoridade. Mas isso é uma falsa realidade, porque o pai é mais do que um amigo. O pai é uma placa da paternidade de Deus. Nossos filhos deveriam olhar para nós, não só os nossos filhos, mas os filhos dos nossos irmãos, deveriam olhar para nós e dizer: aí vai o homem de Deus, justo, íntegro, ele anda com Deus. Somente um relacionamento onde o pai é alguém amoroso e respeitoso com sua esposa pode criar um ambiente seguro e saudável para os filhos. Eu falei isso aqui algumas vezes. E Noé mostrou que, mesmo em tempos de crise, a unidade familiar é essencial. Aliás, não é isso que Jesus não, né? Mas Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então nós como pais não entregamos a nossa vida pelos nossos filhos, apesar que isso pode nos levar a fazer. Mas a ordenança bíblica para nós é morrer pelas nossas esposas. E infelizmente nós temos muitos homens que não só ferem a dignidade das suas mulheres, como as abandonam. Me ouça nesta manhã. Com um santo temor no coração, de um homem aqui cheio de falhas e cheio de fraquezas, mas que tenha consciência que não existe paternidade sem o acolhimento da sua esposa. Um pai de verdade não é amigo do filho, é alguém que ama sua própria esposa e trabalha por um casamento estável para os seus filhos. Pai, você não é a estrela da casa. Você não foi chamado para ser o popstar da sua casa. Você foi chamado por uma vocação espiritual sacrificial. E é só quando eu e você negamos a nós mesmos e morremos, isso em todos os sentidos, emocional, desejo e até mesmo físico, é que de fato os frutos do Evangelho podem florescer dentro do nosso lar. Então, ser pai, antes de tudo, é amar a mãe dos seus filhos, chegar até o fim com ela. Muitos de nós não tivemos exemplos. Eu não tive exemplo disso. Eu não tive exemplo de um pai que morreu por mim, pela minha casa, pela esposa dele. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer isso. Porque o ciclo vai se quebrar aqui em mim. Então, na minha família, todo mundo, quase todos os meus primos, todo mundo separou, divorciou. E eu e a Adriana chegamos num nível desse também, próximo disso. Mas um dia um grande homem de Deus falou para mim: você está morrendo pelo seu ministério, entregando a sua vida pelo seu ministério, mas não pela sua esposa? Deus não quer isso. Foi a partir daquele momento que Deus me quebrou. E daquele dia eu decidi: o ciclo de divórcio, separação, uma casa disfuncional, destruída, vai parar aqui em mim. Porque daqui para frente é só família estruturada, abençoada, temente, que vai lidar com Deus.
Então eu não tive o exemplo, mas eu tenho a Escritura. Eu tenho Cristo. Eu tenho outros homens de Deus aqui perto de mim. Pastor Levi, Joel, Queiroz, Guilherme, Léo. Até o Léo eu aprendo com ele. Eu tenho outros homens que são minha inspiração para não destruir, deixar que a minha casa se destrua. Eu tenho todos os recursos necessários para me tornar um pai bíblico que reflete o caráter de Deus. Não é nada sobre nós, meus irmãos. Foi isso que a paternidade me ensinou. Quando eu tive minhas filhas, a primeira, a Ariela e a Ana, a paternidade me ensinou que não é nada sobre mim. É tudo sobre Deus. Nós vivemos uma crise de masculinidade, uma crise de paternidade também. Você olha para o mundo, você percebe que as estatísticas de crimes estão todas quase relacionadas com a ausência paterna na vida dessas pessoas. A realidade grita isso para nós. O mundo precisa de pais. O mundo precisa de homens que dominam seus próprios desejos. O mundo precisa de pais que sirvam seus lares, que ensinam seus filhos a amar a Deus, a respeitar os limites, a andar com Deus, a andar com fé. Inclusive, o mundo precisa de pais que ensinem, por meio do seu exemplo, como tratar as mulheres com dignidade, com carinho, com honra. Noé nos ensina isso. Noé nos ensina que a paternidade é um chamado para liderar, para proteger, para amar, para refletir o caráter de Deus. Um chamado de negar a si mesmo em todos os sentidos. Como pais, nós somos chamados também para exercer esse papel. Um papel que Apocalipse vai dizer que é o papel sacerdotal. Um papel que honra, que assume a responsabilidade de guiar a sua casa, de transferir caráter, integridade e fé. Então hoje, nesse dia dos pais, a vida de Noé é um lembrete, é um grito no meio das trevas, para nós cristãos, que independente das circunstâncias, nossa confiança no Senhor nos capacita a cumprir esse papel paterno. Que você saia daqui nessa manhã, você que é pai, você ainda que vai se tornar, saia daqui com a consciência de que paternidade não é apenas reprodução biológica. Paternidade é uma missão divina. Nós jamais devemos duvidar e subestimar o impacto que nós temos na vida dos nossos filhos, na vida dos pequenos que estão ao nosso redor. Então, ao sermos fiéis a Deus, amorosos com as nossas esposas e corajosos em nossas decisões, nós estamos inspirando outros a também ser fiel a Deus, amoroso com o seu cônjuge e corajosos também em suas decisões em Deus. É dessa forma que nós refletimos a glória de Deus e preparamos os nossos filhos para caminhar com Ele nessa mesma perspectiva, meus irmãos. E eu encerro aqui dizendo que isso, somente isso, significa deixar um legado. Deixar um legado não é deixar o nosso nome na história apenas. A maior transferência que podemos deixar é um legado de uma vida que andou com Deus. E como eu disse, alguns de nós não temos exemplos, mas a gente vai aprendendo isso com outros, vai aprendendo isso com a vida,
vai aprendendo a se tornar, a quebrar ciclos de famílias desestruturadas. E isso é o que significa ser luz no mundo. Isso significa ser um farol de esperança. Amém? Que Deus nos dê graça para isso. Eu queria orar com os pais essa manhã.